Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Hoje nós trouxemos aqui um convidado de peso, tá certo? Nós vamos falar muito sobre a questão política no Brasil, sobre o cenário atual, aqui em São Paulo também, o que tá acontecendo, tá certo? Mas antes de mais nada, vou trazer aqui a minha irmã, sempre comigo, claro, Irmãos Dias, Carol Dias aqui comigo hoje. Fala, meus amores, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Hoje a gente trouxe uma pessoa muito conhecida, que fala bastante sobre política, isso é muito importante para nós, né, todos os brasileiros. A gente trouxe aqui o Kim Kataguiri. Kim, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. O Kim que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, deputado federal, né, um dos mais votados aí da história do Brasil, né, Kim? E que também participou aí do movimento histórico aí do impeachment da Dilma Rousseff. Vamos conversar bastante. E antes de mais nada, já quero pedir para você, aperta o botãozinho de curtir, né? Ajuda a gente nesse canal a manter o canal gratuito. E olha lá, tem uma promoção rolando aqui dos nossos estúdios, tá certo? Se você tem a pretensão de gravar um podcast ou fazer algo especial para sua empresa, eu vou deixar aqui embaixo o contato da UEM Produções, que é onde nós gravamos o nosso podcast. E ao falar que veio pelo Irmãos Dias Podcast, você ainda vai ganhar 10% de desconto. Bom, vamos começar, Carol. Acho que assim, né, Kim? Primeiro de tudo é falar se você pretende se candidatar à Prefeitura de São Paulo. Sim, eu sou pré-candidato a prefeito de São Paulo. Estou bastante animado, estudando, terminando já o plano de governo, estudando o que deu certo no mundo, o que deu certo no Brasil e o que a gente pode trazer para a cidade de São Paulo. Porque, assim, a cidade mais rica, mais importante na América Latina, não pode se dar, né, ao luxo de estar lá em 1000 e pouquinho nos rankings de saúde, de educação e de segurança pública, né? Agora, Kim, hoje quem você considera ser aí o seu maior oponente, digamos assim? Porque a gente já sabe de outros candidatos, pré-candidatos, que estão, né, sendo falados aí pela mídia. Quem hoje você considera como seu... Porque você tá entre os favoritos. Quem você considera o seu maior oponente ali? O meu maior oponente é o Guilherme Boulos, né, que hoje é deputado federal. Ele tá no topo das pesquisas porque foi candidato a prefeito e foi pro segundo turno nas últimas eleições, então ele tem muito voto de recall. É um cara que, se você pega ele falando na primeira eleição que ele disputou para presidente da República, até esta última eleição que ele disputou para deputado federal, você vê que ele fez muito media training, você vê que ele investiu muito em melhorar a própria oratória, em melhorar o próprio conteúdo, a postura. Você vê que teve uma mudança drástica, porque ele falava muito mal quando ele disputou as eleições presidenciais, salvo engano, em 2018, e depois foi avançando como candidato a prefeito, candidato a deputado federal. Então é um sujeito que hoje está no topo das pesquisas, representa o oposto daquilo que eu represento, né? Então, em relação, vamos pegar agora um tema mais quente do momento, que é o conflito, né, entre a organização terrorista antissemita, o Hamas, e o Estado de Israel, né? Primeiro, que ele não condenou, né, o ataque prontamente quando ele aconteceu. Tanto não condenou que o próprio coordenador de saúde da campanha dele, que é o Jean Gorinchen, ele saiu da campanha porque é judeu, né, e não se sentiu representado pela, digamos assim, falta de posicionamento do Guilherme Boulos naquele momento. Aí depois ele se posicionou condenando os ataques contra Israel, mas sem citar o Hamas. Aí pegou mal de novo, ele citou o Hamas, mas continua pegando mal porque ele se nega a chamar o Hamas de organização terrorista, o que de fato é, mas o PSOL, em 2021, assinou uma carta, né, defendendo que o Hamas fosse reconhecido como uma instituição política legítima e não considerado uma organização terrorista, como defendia o Reino Unido, né, em 2021, e defende até hoje o Reino Unido e outros países como os Estados Unidos, né? Então, ele representa o oposto daquilo que eu represento, né? Contra a privatização da Sabesp, o marco do saneamento básico, né? Que poderia universalizar o saneamento básico no estado de São Paulo 5 anos mais cedo, se a gente privatizar a empresa, do que se a gente manter ela estatal, né? Se a gente mantiver a ineficiência, o cabide de emprego, o excesso de gasto público, né? Defende a hipertaxação de compras online de 92%, que foi imposto agora pelo ministro Haddad, a mando do governo Lula, no programa Remessa Conforme, de compras online ali, Shopee, né, todas as Shein, todas essas compras que você faz online, com um limite que era isento até $50, né, isento desde 1980. Né? E aí vem agora o governo federal e diz que é isso que está quebrando a indústria nacional, quando isso existe há 40 anos. Enfim, para mim, ele é justamente o oposto daquilo que eu represento e por isso, enquanto pré-candidato, sem dúvida nenhuma, as minhas ideias são aquelas que mais fazem oposição às ideias dele. Kim, me fala uma coisa. Eu vi uma notícia, se eu tiver enganado, você me corrige, hoje, que o Lula mandou, me parece,
vamos dizer, um comunicado e não quis falar sobre o Hamas ser um grupo terrorista. E parece que os americanos citaram ali uma defesa falando que o Brasil não se posicionou. Foi isso mesmo que aconteceu? Na realidade, os Estados Unidos condenaram a resolução do Brasil na ONU e vetaram a resolução do Brasil na ONU porque o Brasil se negou a citar o direito de Israel se autodefender, né? Os Estados Unidos colocou, olha, não há nenhum problema, nós inclusive apoiamos que vítimas inocentes civis de ambos os lados, né, nós tenhamos solidariedade, que a gente condene ataques que matem civis de ambos os lados. Agora, nós precisamos reconhecer, né, o direito de Israel de se defender. Como a ONU reconheceu o direito dos Estados Unidos de se defenderem da Al-Qaeda, né? E isso foi a representante, né, dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU que disse isso ao Brasil. E o Brasil não conseguiu sequer o voto da Rússia, né? Que é um país em que o presidente Lula disse que está lá com excelentes relações, que vai trazer muito benefício para o Brasil. E aí o que a gente teve até agora é corte nas exportações da Rússia para cá, fazendo com que o nosso combustível fique mais caro, e a Rússia se abstendo na resolução que o Brasil propôs, né? Ou seja, a gente vê que as relações não estão boas assim. Por mais que o Lula tente puxar o saco da Rússia, da China, ele não é considerado relevante o suficiente para fazer parte do jogo geopolítico, né, que envolve esses dois países. Aliás, Kim, você não acha que é uma estratégia errada desse novo governo? A gente vem se afastando cada vez mais de países, por exemplo, como os Estados Unidos, ou como o Reino, ou até mesmo como a Inglaterra, digamos assim, e estamos ali mais indo para o caminho do BRICS, com China, com Rússia. Você não acha que é um caminho perigoso? Porque a gente está vendo um conflito mundial. Israel-Hamas, mas nós temos também Ucrânia e Rússia, que muita gente parece que esqueceu, mas ainda continua acontecendo. E a gente está vendo uma movimentação muito grande no mundo. O mundo tá turbulento, digamos assim. E estar se posicionando pro lado pró-China, pró-Rússia, não seria um risco para o Brasil? Não, eu acho que não é nenhuma questão de estratégia. Antes de qualquer coisa, é uma questão moral. Nós estamos vivendo um momento geopolítico em que você precisa ter um lado. Não dá mais para ter a política de Collor, Fernando Henrique, Sarney, até Lula 1 e Lula 2, ser amigo de todo mundo, né? O que é uma coisa boa. Ter uma política, uma diplomacia. A história do Itamaraty é uma história de evitar conflitos, de mediar conflitos e de se aproveitar e ter relações comerciais e diplomáticas com todos os países possíveis. E essa é uma boa política, quando existe um ambiente geopolítico que você consegue manter relações com todo mundo. Relações comerciais, eu defendo que o Brasil tenha com todos os blocos geopolíticos, inclusive acho que é estratégico para o Brasil. Eu vim há 3 semanas, né, de uma conferência, né, da Ásia e dos países do Sudeste Asiático em Singapura para discutir, né, o comércio internacional, e como a China tem importado menos dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm importado menos da China, todos os países do Sudeste Asiático, que eram mais pobres e tinham educação, saúde e segurança pública piores do que o Brasil, hoje estão se desenvolvendo mais do que o Brasil, já tem uma renda per capita, em regra, superior ao Brasil e uma educação superior à do Brasil, muito porque, primeiro, investir em educação básica, segundo, livre mercado, né? E terceiro, esse investimento na exportação, principalmente para os Estados Unidos e para a China, porque está se abrindo uma janela de oportunidade. Se os Estados Unidos não querem mais comprar da China pelo conflito geopolítico e a China não quer mais comprar dos Estados Unidos, o que Malásia, Indonésia, Vietnã e Singapura estão fazendo? Vendendo a rodo para esses dois países. E a gente não está aproveitando essa janela de oportunidade, porque a gente não preparou a nossa indústria para ser competitiva o suficiente para o momento histórico que a gente está vivendo. Esse é um primeiro ponto comercial. Agora, o ponto moral que eu comecei falando é que agora, no atual momento geopolítico, nós precisamos ter lado, né? Não dá para você não defender o direito da Ucrânia de ser um país independente, de ser um país pacífico e de se defender de ataques, né? Não dá para você ficar do lado de um projeto ditatorial, imperialista da Rússia, que quer voltar com mentalidade de União Soviética. Inclusive, isso fica muito claro nos discursos do Putin, né? Falando, olha, a gente foi bonzinho demais de ter deixado esses territórios deixado esses lugares fora do nosso controle, né? E de dar autonomia para esses países. Primeiro, como se fosse uma coisa concedida e como se não fosse resultado de um conflito, né? No qual a União Soviética saiu derrotada. Muito por si própria e menos por inimigos externos. Mas nós não podemos estar do lado errado da história, né? A mesma coisa em relação ao Hamas. Nós estamos falando de um grupo terrorista que sequestra, que estupra, que mata. Houve hoje aí o relato
oficial de que mulheres mortas foram estupradas pelo Hamas, né? Então, nós não podemos ficar do lado da barbárie. Nós não podemos ficar do lado do autoritarismo, nós não podemos ficar ao lado de países que estão invadindo e ameaçando outros países para atender aos seus interesses próprios, geopolíticos. Você não pode invadir uma nação pacífica. Eu acompanho muita tensão em Taiwan, por exemplo, né? Você tem direto a China invadindo o espaço aéreo de Taiwan, a China fazendo exercícios militares em Taiwan. Recentemente, a China, inclusive, invadiu um espaço do Japão, e o Japão está preocupadíssimo com esse conflito em Taiwan, porque Taiwan é a última muralha para a China não invadir o Japão. Por isso que o Japão está discutindo agora, né? Fazer uma pequena digressão aqui sobre como eu fico triste de ver o quanto o nosso país está atrasado, né? Eu tenho muito contato com parlamentares e ministros japoneses, porque eu sou o único representante da comunidade no estado de São Paulo e um dos únicos 3, né, no Congresso Nacional. E o Brasil tem muitas relações com o Japão, né, de tecnologia, de exportação, de importação e por aí vai. Um deputado japonês me perguntou uma vez quantas vezes, né, que a gente... Na realidade, ele perguntou o seguinte: tô vendo que vocês estão discutindo uma mudança na Constituição, era na reforma da Previdência. Deve ser um debate muito grande, um debate nacional. Eu falei, sim, é um debate grande, um debate nacional, é um debate acalorado, um debate difícil. E aí, ele falou assim: e vocês estão mudando a Constituição agora? Quantas vezes aí que vocês já mudaram a Constituição de vocês? Eu falei, meu amigo, eu não tenho a menor ideia. Desde 88, ele primeiro falou, que só tem a Constituição desde 1988? E você não sabe quantas vezes vocês já mudaram a Constituição de vocês? E aí eu, sinceramente, me desculpa, cara, mas eu não sei, a gente muda tanto, todo governo muda. Ele falou, que todo governo muda? Todo governo muda a Constituição. Não há um governo que tenha passado pelo poder que não tenha mudado a Constituição de 1988. E aí eu perguntei pra ele, né, e o Japão? E aí, quantas vezes vocês mudaram a Constituição? De quando é a Constituição de vocês? Ele falou, olha, nossa Constituição é a mesma desde o período do fim da Segunda Guerra e a gente nunca mudou. É a mesma e a gente nunca mudou. E está se discutindo uma mudança agora porque, como resultado da Segunda Guerra, o Japão foi proibido de ter forças armadas. Ele só podia ter forças de autodefesa, como ele tem hoje, que são as suas forças armadas, mas que não possuem o mesmo poderio militar, né, nem o mesmo status de forças armadas que outros países têm. E aí a discussão que eles estão tendo agora é de possuir forças armadas, mudar a Constituição para o Japão poder ter forças armadas e dobrar o investimento em segurança, né, na segurança externa, em defesa, para poder se defender do eventual conflito ali que pode acontecer com a invasão de Taiwan, né? E aí eu desenvolvi tudo isso por quê? Para dizer que tudo se desenha, na minha avaliação, para um conflito global, né? Porque você já tem essa tensão na Ucrânia. O Irã já se manifestou em relação ao Hamas comemorando o Hezbollah. Vamos lá. Pegando a geografia ali de Israel, eu tive em Israel há 3 semanas, né? E tive em Sderot, ali na fronteira com a faixa de Gaza, justamente o primeiro local que foi atacado. E eles já diziam, né? A gente ficou sabendo por notícia agora porque foram 5.000 mísseis, mas assim, todo mês tem lançamento de míssil ali contra Sderot e você tem 15 segundos para contar um bunker e se salvar. Eu escutei até um relato de uma mãe que falou, olha, eu tenho 5 filhos e o meu maior medo é, dentro desses ataques, em 15 segundos, eu não conseguir salvar todos os meus filhos e eu ter que escolher qual filho vive e qual filho morre, né? Então, foi dessa magnitude, né? Dessa carga emocional que eu escutei lá de quem mora em Sderot. E você teve um ataque agora, né? Pela parte da faixa de Gaza. Agora, se no outro extremo você tiver um ataque do Hezbollah na fronteira do Líbano e na fronteira da Síria, o Israel vai ter muita dificuldade de se defender, porque é um território muito pequeno, a gente está falando de 5, 6 milhões de pessoas, num território que é menor do que, sei lá, se a gente pegar, salvo engano, se a gente pegar Pernambuco, tá mais ou menos ali o território de Israel, e fica inviável para eles se defenderem, ainda mais se tiver o apoio do Irã, que já está enriquecendo urânio, enriqueceu urânio a 86%, e os Estados Unidos, quando lançou a primeira bomba atômica, tinha enriquecido urânio a 80%. E o Irã abertamente, né, defende a destruição do Estado de Israel. Então, de um lado, tem um cara que está com uma bomba, fazendo uma bomba atômica para me destruir. Fronteira sul, fronteira norte, eu tenho o Hamas e tenho o Hezbollah.
Então, tá numa situação complicadíssima em que, se o Irã entrar, os Estados Unidos vão entrar. E os Estados Unidos vão entrar, a China e a Rússia vão fazer o quê? A União Europeia vai fazer o quê? Em Taiwan, se houver invasão em Taiwan, os Estados Unidos têm obrigação de defender Taiwan. E aí, como é que fica? E o Japão vai atacar, sem dúvida nenhuma. Se invadirem Taiwan, o Japão vai entrar na guerra também. E a gente vai ficar do lado errado da história? A gente vai ficar do lado dos invasores, dos estupradores, daqueles caras que... Ditadores. Dos ditadores, daqueles que violaram os direitos humanos. É desse lado que a gente vai ficar. Isso que me preocupa. Enquanto brasileiro, cidadão, né? Morar num país que tome a escolha de ficar do lado da ditadura, de ficar do lado do morticínio, de ficar do lado, enfim... da defesa do imperialismo e de invasão de países pacíficos e soberanos. E tá uma questão ali hoje, inclusive, que assim, os Estados Unidos acho que mandou 2 navios, Inglaterra, se eu não me engano, mandou 2 navios, claro, pra tipo assim, Irã, fica na sua, né? Nós estamos aqui ao redor. Mas parece que a Rússia, o Putin já mandou alguns caças com potencial de destruição grande, ali, né, em questão do mar ali, na região, pra dizer assim, ó, a Rússia também tá aqui. Então, Estados Unidos e Inglaterra não se metam. Então, foi o que você falou, o mundo tá muito instável, né? E essa questão, porque assim, a gente tá vendo um cenário, o Kim falou, a gente teve, esses ataques, infelizmente, acontecem com bastante frequência ali. Nessa situação que a gente tá vivendo, Kim, você acha que pode ter uma terceira guerra mundial ou você acha que não? Essa situação deve se resolver por agora? Como é que tá? Eu acho que pode sim, né? Primeiro porque essa questão, primeiro, começa com a tensão com a Rússia e a Ucrânia, né? Que eu acho que, por enquanto, né, apesar da Rússia ter esperado uma vitória fácil, né, e que fosse acabar com aquela guerra em 2 semanas e fosse ali anexar 2 territórios ucranianos e a conversa fosse acabar por aí, a guerra se alongou, né? E a guerra se alongar é um mau sinal, porque significa que ela não está cara o suficiente, ela não está fazendo o governo russo, o presidente russo, sofrer consequências suficientemente duras para a invasão não valer a pena. Então, o recado que, por exemplo, a China, de olho em Taiwan, observando o conflito na Ucrânia, recebe posso invadir e as sanções não vão ser tão duras assim contra mim. Ou, mesmo que haja sanções duras, eu tenho para quem recorrer. Eu tenho outros grupos e outros países para fazer comércio, para garantir minha segurança alimentar, para garantir meu abastecimento de energia e por aí vai, né? Israel, agora, está mobilizando o mundo inteiro, né? Porque Israel sempre mobiliza os Estados Unidos e você vê também o Irã, né, mobilizando a Rússia, mobilizando a China. Então, eu vejo sim chance, e na minha avaliação, eu tenho dito isso há algum tempo, se for para estourar uma terceira guerra mundial, assim, eu acho que a gente já está pavimentando o caminho para que haja, o que é péssimo, mas o que vai ser estopim, na minha avaliação, vai ser uma invasão a Taiwan. E por que a China tem tanto interesse em Taiwan? Porque tem interesse na produção que eles têm de semicondutores, que, salvo engano, é 70% da produção de semicondutores do mundo. Os Estados Unidos dependem muito. Os Estados Unidos, inclusive, foram os responsáveis por implementar a tecnologia em Taiwan para poder desenvolver esses semicondutores. E, além disso, né, historicamente, a China nunca viu Taiwan como um país independente, como um território autônomo, né? Entendi. Então, você tem essa questão histórica, política também, que a China nunca reconheceu. Taiwan se mantém ali sempre na corda bamba, com exercícios militares invadindo seu espaço aéreo a todo momento, mas ainda assim com um governo próprio, né? Apesar da perseguição chinesa. E tem um outro ponto também, que a China, né, e isso, conversando com vários deputados japoneses e vendo a discussão agora no parlamento japonês, a gente vê, tem interesse sim, né, até tudo sinaliza para que ela tenha interesse de invadir o Japão, né, porque Taiwan é a última linha de defesa, né, para deixar o mar completamente aberto para a China invadir o Japão. O Japão tem sentido essa tensão a ponto de mudar sua constituição pela primeira vez e dobrar seu investimento em defesa. Então, na minha avaliação, além do interesse em Taiwan, tem o interesse também de escalar esse conflito para mudar completamente o polo de poder do mundo, né? Pode falar, Dé, perdão. Voltando à questão aqui de São Paulo, que eu hoje moro em Santa Catarina, mas fui criado e nascido aqui em São Paulo, capital, a gente sabe, é uma cidade muito grande, com muitos problemas. Hoje, qual seria a sua prioridade? Porque a gente sabe que não dá para chegar abraçando tudo de uma vez. Qual é a prioridade do Kim, caso eleito, aqui como prefeito de São Paulo? Tenho 2 prioridades. Primeira prioridade,
segurança pública, segunda prioridade, erradicar a miséria. Então, segurança pública, ladrão, o bandido, ou ele se muda da cidade de São Paulo, ou ele muda de profissão. Se não, ou vai ser preso, ou se resistir à prisão, vai ser morto, como determina a legislação, se houver resistência ilegal, uso desproporcional da força. Se ameaçar colocar a arma na cabeça de um policial, de um cidadão, também vai ser morto, porque também é o que diz a nossa legislação. E, para além disso, só para você ter uma noção, né, nos últimos meses, ainda nem terminou o ano, né, a cidade de São Paulo já teve mais de 280 mil furtos e roubos. 280 mil. E é uma coisa que eu falo, né, de sentir na pele. Esse ano, graças a Deus, eu não fui assaltado. Mas, assim, nos últimos anos, em São Paulo, eu fui assaltado pelo menos umas 6 vezes, né? E nas regiões que a gente já conhece, principalmente regiões centrais. Eu morei durante algum tempo na Bela Vista. Lá eu fui assaltado 3 vezes, né? Não sabia, na hora de sair do metrô, não sabia se... Às vezes estava melhor sair pela Liberdade, às vezes estava melhor sair pela Sé. Era um negócio, assim, meio missão impossível ali de fugir sem ser assaltado. Polonês. Né? Furto de veículos explodiu também, né, na cidade de São Paulo. Então, é uma cidade que hoje está largada, está abandonada para o crime. Né? Hoje, São Paulo não tem governo, São Paulo não tem prefeito. São Paulo está largada para o crime. E eu defendo a adoção de uma política de tolerância zero com o crime. Começando por transformar a Guarda Municipal em polícia municipal. Né? Então, não é essa história de ficar... indo atrás para multar bar, né? Ou com pistolinha de velocidade para colocar radar pegadinha para aumentar a arrecadação da prefeitura. Para mim, na minha gestão, essas pistolinhas de velocidade vamos queimar. Vamos jogar no lixo, vamos destruir, porque a função do radar não é arrecadar. A função do radar é fazer você diminuir a velocidade naquele local que é perigoso você manter uma alta velocidade. Então, para isso... você precisa ter um radar bem sinalizado e não um guarda municipal colocando aquilo ali de pegadinha a mando do prefeito. Não é culpa da guarda, porque ela não determina ali onde é que vai alocar o seu efetivo, as suas funções e por aí vai. Então, ronda ostensiva, né? A Marta Suplicy acabou com a chamada ROMU, que era a rota municipal. São as rondas ostensivas da Guarda Municipal, né? Que eu pretendo voltar. E mais do que isso, eu, nesse ano, vou mandar emendas, né? Conversei essa semana com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e tem um programa muito legal, né, que está sendo conduzido pela Secretaria de Segurança, que é você colocar câmeras nas viaturas com a capacidade tanto de reconhecer facialmente, mas isso eles ainda não vão fazer porque tem uma discussão judicial pendente sobre isso, sobre a legalidade ou não de reconhecimento facial. Mas o que eles já podem fazer e já fazem, que é o Muralha Paulista, é reconhecer placas de carros roubados. Então, você coloca nas viaturas das polícias militares, e eu estou enviando recursos para isso, câmeras, para que se a viatura passar por um carro roubado, na hora já vai lá, já apreende, ela já leva o sujeito, vê se foi ele o acusado por roubar ou não, se já foi condenado, se tem mandado de prisão contra ele, e já resolve o problema ali. Eu queria estender isso, né, como pré-candidato a prefeito, para a Guarda Municipal, que a Guarda seria a polícia, né, poderia revistar, né, as pessoas poderiam... né, trabalhar como força de segurança pública, como o próprio Supremo reconheceu esse ano, que a Guarda Municipal é força de segurança pública, até esse ano não era reconhecido, né, um reconhecimento histórico, mas que não basta. Eu ainda defendo no Congresso Nacional que a gente coloque na Constituição a Guarda Municipal no rol das forças de segurança pública e que a gente dê a segurança jurídica para que eles possam fazer abordagens, para que eles possam fazer revista, né, porque o STJ, principalmente, ele tem anulado várias e várias apreensões, prisões, detenções das guardas, né, dos municípios, dizendo que é ilegal, porque a guarda só pode proteger patrimônio público. Então, eu só posso deixar o guarda municipal ali para ver se alguém vai pichar a estátua pública ou não. O que é um completo absurdo. Muitas vezes, a guarda municipal, que deveria ser polícia municipal, é a única força de segurança que está presente ali no momento. Não tem um policial civil, não tem um policial militar, não tem um policial federal. Né, tá lá, né, e é a única força presente. E na cidade de São Paulo, a guarda tem um efetivo muito relevante para fazer esse trabalho de policiamento. Também copiar o Anel de Aço de Londres, que é justamente o cercamento eletrônico, e aí eu pretendo peitar essa questão judicial do reconhecimento facial. Eu acho que tem que ter reconhecimento facial, sim. Tem liberais que me criticam por causa disso, porque, Kim, você defende aí algumas ideias, alguns expoentes de autores liberais, mas ao mesmo tempo você está defendendo que você tenha o rosto de todo mundo sendo vigiado.
Primeiro, que o rosto e as gravações das pessoas que não cometeram crimes não vão ser expostos e vão ser preservados, seguindo a legislação de proteção de dados. E o outro ponto é que, nesse aspecto, né, entre ter uma câmera no espaço público, né, vigiando para ver se tem algum bandido ou não, né, e dissuadindo o bandido de cometer crimes e ter o meu rosto filmado, eu prefiro ter meu rosto filmado e não ser assaltado, do que não ser filmado Claro. e sofrer um assalto. Então, para mim, por mais que possa ter uma discussão filosófica sobre isso, a prática é o seguinte: para inibir crime, o sujeito precisa saber que se ele roubar, ele vai ser pego. Claro. Coisa que não acontece hoje. Pra você ter uma ideia, o índice de resolução de crimes no estado de São Paulo, que é um estado que tem praticamente a melhor polícia civil, a melhor polícia militar, é de 8%. 8% de resolução de crimes. Ou seja, a chance de você cometer um crime e você sequer ser descoberto pela polícia, eu não tô falando nem denunciado, nem depois de se tornar réu, nem depois ser condenado em primeira, nem em segunda, nem transitar em julgado, nem depois ser preso. Eu tô falando de primeiro ser identificado pela polícia. É 92% a chance de você se safar. Enquanto isso, bom, vocês trabalham com finanças, trabalham com negócios, sabem disso melhor do que eu. A chance de você abrir uma empresa e a falência, né, em 5 anos, né, é gigantesca. Gigante. 80% praticamente. No primeiro ano, 50% das empresas que abrem, elas fecham as portas. Então. Por falta de conhecimento, estrutura, enfim. E aí eu costumo fazer uma piada meio mórbida, que é, no Brasil, né, em vez de você abrir uma pizzaria, vale mais a pena você matar o pizzaiolo e roubar a pizza, que a sua chance de sucesso é muito maior, 92% de chance, né? Isso precisa acabar. Então, o anel de aço que é utilizado em Londres é basicamente um cercamento eletrônico com reconhecimento facial para que todos os criminosos, né, assim que cometam os crimes ou aqueles que já têm mandados de prisão em aberto, e a gente tem várias pessoas que estão soltas e que já têm um mandado de prisão expedido, já seja reconhecida, a polícia vai lá e captura o sujeito. Trabalhar com inteligência, né? Não adianta só aumentar efetivo ou aumentar salário. Isso é puro populismo, dizer que só aumentar efetivo... Tem locais que precisa aumentar efetivo? Tem, né? A polícia do estado de São Paulo recebe menos do que deveria receber, principalmente considerando o nosso pacto federativo que assalta São Paulo e manda tudo para Brasília, que tem a polícia mais bem paga do Brasil? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, o cerne do problema está na nossa estrutura de polícia, o cerne do problema está na falta de uso de tecnologia, de inteligência. Então, esse cercamento, além de iluminação 100% em LED, porque aí à noite a câmera também consegue reconhecer o rosto do sujeito, e você tem também uma dissuasão do cometimento daquele crime, porque a iluminação também ajuda a passar, é um dos elementos que ajuda a passar a sensação de segurança. Em Nova York, eles fizeram um programa chamado Ruas Seguras, Bairros Seguros, em que a iluminação diminuiu 33%, né, o índice de cometimento de crimes. Em Bogotá também você teve, salvo engano, 50% de diminuição de cometimento de crimes. Então, tolerância zero em relação à segurança pública, né, uma punição muito, primeiro, ostensiva, né, e drones também, o investimento de drones com giroflex, nos principais lugares em que você tem furto e roubo, Avenida Paulista, na São João, na Luz, na Sé, né, na Liberdade, que tá tendo agora muito dessa gangue de bike, de ir lá pegar o celular, ou colocar um drone que tem uma câmera de reconhecimento facial e que tá lá com o giroflex e tá lá com o barulho. Isso, imagina, o cara tá lá no meio, vai pegar o celular do outro, vem um drone em cima e fala... O cara já se assusta. Já assusta, ou deixa de roubar, ou se rouba, tem o seu rosto identificado e vai ser prontamente pego pela polícia depois, né? Então, eu acho que nós temos que ter uma política de tolerância zero em relação a isso. E em relação à miséria, já nós temos 700 mil miseráveis na cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica da América Latina. E eu não tô falando de pobre, tô falando de miserável, tô falando de extrema pobreza, né? Que é o cara que realmente passa fome, né? E isso muito porque a prefeitura não atualiza o cadastro único, que é o cadastro de pessoas vulneráveis, desde 2015. Então tem gente recebendo que não tá mais na extrema pobreza nem na pobreza. Tem gente que precisa que tá sem. 700 mil pessoas que precisam e estão sem acesso a programas do governo federal, estadual e da prefeitura. E a prefeitura não busca saber quais são os problemas de cada família. Olha, estudando assistência social, eu entendi que quanto mais focalizado o programa, melhor. Quanto mais você entender quais são os problemas daquela família e as razões pelas quais ela está na miséria,
melhor você vai conseguir resolver o problema daquela família e emancipar aquela família para que ela seja independente do governo e ela possa se sustentar por si própria, claro, com uma renda superior aos benefícios sociais da prefeitura, do governo do estado ou do governo federal. Então, um exemplo, para mim, o Chile, né, que tem o melhor IDH dentre os países aqui da região, possui um programa social muito interessante, em que ele paga uma bolsa extra, que eu tenho chamado de auxílio Sampa, para a família que topa cumprir aquelas condições que foram determinadas pela prefeitura. Olha, você tá na miséria, tá na pobreza, você vai ter acesso à Bolsa Família, aos programas federais, etc e tal. Agora, você quer receber um extra e ter uma perspectiva de uma janela de saída, né, dessa situação, nós vamos te pagar desde que você tope que a gente entenda o seu problema da sua casa. Então, muitas vezes, tem um problema da mulher não trabalhar porque não tem uma vaga em creche. Bom, vamos encaminhar para que tenha uma vaga na creche. Se não tiver vaga em creche, nós vamos comprar uma vaga na creche na rede privada, que é uma coisa que a Prefeitura de Salvador faz e que a gente poderia também muito bem fazer. Tem um idoso que alguém precisa ficar cuidando e, por isso, o aluno não vai para a escola. E aí, esse sujeito, a gente está com analfabetismo infantil em 40%. Fui presidente da Comissão de Educação. Não, fui presidente da Comissão de Educação. Porque é a base, né? Exato. A base que é torna o jovem mais ali. fundamental. Do 0 aos 6 anos de idade, né, tem um prêmio Nobel chamado Heckman, que ele descobriu que 85% do cérebro é formado dos 0 a 6 anos de idade. Então, a maior parte da sua capacidade de aprender vem da primeira infância, que é a responsabilidade da prefeitura. Então, a gente ter 40% de analfabetismo infantil é uma catástrofe. Porque um dado ruim seria a gente tem 40% de crianças que não sabem programar. Isso aí seria um problema, não é nem de... Sim. Isso aí não seria um problema nem de país desenvolvido, isso seria problema de país em desenvolvimento, se a gente comparar... Porque eu já parei de comparar o Brasil, né, muitas vezes com um país desenvolvido, porque agora a gente está tomando surra dos em desenvolvimento, e principalmente dos que eram mais pobres que a gente, né? A gente está tomando porrada da Índia, né? A gente está tomando porrada do Vietnã, a gente está tomando porrada da Indonésia, da Malásia, né, de Singapura. A gente está apanhando de países que eram mais pobres, menos relevantes e com indicadores piores do que a gente, né? Então, seria um problema de um país do Sudeste Asiático em desenvolvimento, 40% das crianças serem analfabetas em produzir código, em escrever um Java, um C Sharp, um C++. Não, aqui a gente está com um problema, sim, medieval, que é 40% de analfabetismo. Meu Deus, é muita coisa. É demais. E é no momento que a criança precisa estar bem alimentada para a formação do cérebro, porque depois você não soluciona nunca mais. Ela precisa ter acesso a brinquedos educativos que vão ajudar a sua capacidade cognitiva, a sua coordenação motora. Ela precisa ter acesso ao máximo de vocabulário possível. E você vê a diferença, né? Um filho de uma família pobre para um filho de uma família rica, são centenas de palavras de diferença em vocabulário que essas crianças têm quando você vai analisar os 7 anos de idade, né? Quando você está no finzinho ali da primeira infância. Então, às vezes, por que eu cheguei nesse tema? Esse moleque não está indo para a escola porque ele precisa cuidar do avô, da avó. E aí, o que a gente precisa fazer? Encaminhar esse avó para um centro-dia em que ele vai ser bem cuidado. Não tem centro-dia atendendo na região? Vamos construir centro-dia, tem um orçamento para isso, né? A prefeitura tem 30 bilhões em caixa. A prefeitura nunca teve tanto dinheiro em caixa desde 2001. Hoje a prefeitura tem mais capacidade de investimento do que o governo federal, para vocês terem uma noção. Caramba. Então, hoje, a cidade de São Paulo tem mais capacidade de investimento discricionário, dito foi orçamento discricionário, que é aquele que o governante tem o poder de manejar, diferente do obrigatório, que é congelado. São Paulo tem mais do que o presidente da República. Caramba. E o prefeito está usando basicamente tudo para asfalto. Que, aliás, tá cheio de obra. Putz, o trânsito tá maravilhoso. E assim, tudo pessimamente pensado. Porque você não conversa com a companhia de gás, você não conversa com a companhia de água, você não conversa com as teles. E aí, você acabou de recapear, a tele falou, preciso fazer um negócio aqui, prefeitura, vou furar agora. Ou então vem a de água, puta, vou precisar fazer um buraco aqui. Não se converge, e já se conversaram. Eu conversei muito com o André Matarazzo, que para mim é uma grande referência em conhecedor de cidade de São Paulo, de homem público. E ele falou, olha, quando eu era secretário da cidade de São Paulo, a gente sentava todo mundo para conversar antes de recapear uma rua. Planejamento, e perguntava, pessoal, alguém vai precisar furar essa via aqui nos próximos 2 anos? Se precisar, fura agora. Que a gente vai recapear e quando a gente recapear, ninguém mais vai encostar.
E não, a prefeitura parece que ela... E veja só, o contrato como foi feito pro asfalto é por quantidade de asfalto. E aí o que o Tribunal de Contas do município está atestando? Que antes de varrer, a empresa vai lá e coloca o asfalto, porque aí o asfalto quebra fácil, aí precisa repor de novo. Ou então, tem um buraco, ela coloca mais asfalto do que deveria, porque vai receber mais por aquilo, né? Então, assim, tá um caos. Você tem um monte de lugar com um monte de obra pro prefeito mostrar serviço, mas isso tá causando, bom, só de ver o trânsito pra eu vir pra cá, né? Foi assim, pelo menos uns 30 minutos parado, assim, parado mesmo, freio de mão, pra chegar aqui, porque você, em vez de conduzir as obras nos finais de semana, nas madrugadas, não, eu vou fechar 2 vias aqui, né? Meio-dia, né? De uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. 18 horas de uma sexta-feira eu vou Meu fechar aqui. Deus. Fica tudo travado. Caos em São É um Paulo. caos completo. Já né? tem trânsito, aí começa isso, piora 1000 vezes, né? Exatamente. Chegar de um lugar pro outro. Então, e isso dialoga, mais uma vez, com a questão da miséria, porque muitas vezes, se não todas as vezes, o miserável, ele ou tá numa moradia precária ou não tem a moradia. E eu pretendo implementar um programa de habitação em parceria com a iniciativa privada, em que nós conseguimos, com os prédios e com a propriedade que a prefeitura já tem, zerar o déficit habitacional. Zerar. A prefeitura já tem imóvel suficiente para alocar todas as pessoas. Precisa fazer o quê? Reformar, né, junto com a iniciativa privada, para dar condições dignas e para o prédio não desabar, né, porque tem muito prédio e muita casa abandonada que a prefeitura largou completamente, né, não tem fiscalização nenhuma, né, e para quem está em moradia precarizada, eu vi um programa na Prefeitura de Salvador, muito interessante, e a gente tem muito mais orçamento para fazer, mas que é um programa que lá em Salvador chama-se Morar Melhor. Você chega numa casa precária, né, e dá um orçamento realista para a condição de caixa da prefeitura para a quantidade de pessoas que estão em moradias precarizadas, que é muito grande, né, são centenas de milhares. Olha, esse ano vamos dar 11 mil reais para você aí, o seu João, decidir qual parte da sua casa você quer reformar. Você quer mexer no teto, quer mexer no quarto, quer mexer na fachada? Você vai decidir, não sou eu, prefeitura, que vou decidir. Você vai decidir. Isso eu achei muito interessante para melhorar, né, habitações precarizadas, aos poucos, paulatinamente, como dá, sem fazer promessa falsa. E outro ponto muito interessante é o Ouvindo Bairros, que é basicamente o bairro, via aplicativo, ele decide... Porque o que acontece com os tais... O PT tem muito essa ideia de governar com conselhos. E o que acontece na prática nesses conselhos? Vai um monte de sindicato ligado ao PT e eles são a representação da sociedade civil. Por quê? Porque acontece, sei lá, às 15 horas de uma segunda-feira, onde todo mundo tá trabalhando, menos o líder sindical, né? Que tá lá vivendo de conselho. E aí, isso não é nada democrático, nem nada participativo. Daí, como é que a Prefeitura de Salvador resolveu esse problema? Ele colocou um aplicativo em que todo mundo do bairro vai lá abaixo e diz, olha, o que nós queremos que seja construído no nosso bairro? Não é a prefeitura que vai decidir, é o morador. Isso eu achei maravilhoso. Que não sou eu, da minha cabeça de prefeito, que vou lá mandar fazer. Não vai ser uma indicação do vereador que vai lá mandar fazer. Não vai ser o subprefeito que vai lá mandar fazer, que pode, inclusive, favorecer algum empreendimento, né? Coincidentemente, ia reasfaltar aqui na frente da casa do Kim. Pô, e construíram uma UBS, uma base policial, uma UPA, né? Um CEL do lado da casa. Isso acontece, né? Em cidades de interior tem gente presa por isso, né? E a ideia não, nós vamos decidir se a gente quer uma praça, se a gente quer reformar a praça que a gente já tem, se a gente quer pedir, né, um parque, se a gente quer pedir um aparelho público que for mais conveniente para aquele bairro. Também acho interessantíssimo, mas assim, em suma, e eu desculpo por me alongar, mas é uma das coisas que eu me orgulho de ser o pré-candidato que tem o programa de governo com maior nível de desenvolvimento. O meu, sem dúvida nenhuma, vai ser o mais detalhado, com mais referências de coisas que já funcionaram. Eu não vou fazer São Paulo de laboratório, né? Eu lembro do Haddad falando, vamos fazer os arcos do futuro, não sei o que lá, né? Nunca saiu do papel, né? E aí depois, priorizando, o cara que se dizia da favela, do povão, ele deixou de entregar as metas na periferia e entregou as metas da Faria Lima, né? Então, era o cara que queria ser aquele famoso, é o que eu chamo de o rico culpado, que é aquele esquerdista, né, que acha que ele tem que ser esquerdista porque ele nasceu rico, porque ele é herdeiro,
E ele acha que aquilo é uma grande mácula, uma grande culpa da vida dele de ter nascido rico herdeiro. Então, ele precisa doar para a campanha do PSOL, porque senão ele é uma pessoa má. Porque senão ele se sente mal consigo mesmo. Então, isso para mim reflete muito do porquê que o Haddad, né, quando disputou a reeleição na cidade de São Paulo, os bairros menos piores, né, porque ele apanhou em todos, mas eram os mais ricos. Que é justamente o cara, né, da elite progressista, que não foi a que construiu a riqueza da própria família, foi a que herdou e que, nesse tempo ocioso, né, ficou problematizando tudo a ponto da gente ter discussões agora, por exemplo, banheiro trans. Meu amigo, isso é muito preocupação de elite progressista. Porque eu tive em Parelheiros no último final de semana, a preocupação da galera é ter banheiro. Né? De ser trans, de não ser... Isso aí nem chegou lá. Isso aqui que é banheiro trans. Tem nem saneamento básico. Exatamente, né? A preocupação primeiro é ter banheiro, é ter esgoto, né? E então, um descolamento gigantesco da realidade. Mas eu ia dizendo, tenho orgulho de dizer que vai ser, e já está sendo, o plano de governo, o melhor, né? O que eu mais me aprofundei, mais estudei, mais estive em outras cidades, em outros países, para estudar e para trazer as melhores práticas para cá, né? Então, eu fui aos Estados Unidos, eu fui para Polônia, eu fui para Singapura, eu fui para Portugal, eu fui para Israel, eu fui pegar soluções de urbanismo, de habitação, de erradicação de miséria, de segurança pública, do que há de melhor no mundo e no próprio Brasil, do que funcionou no próprio Brasil, para implementar, por exemplo, educação básica. Uma coisa que funcionou muito bem no Ceará. No Ceará, na cidade de Sobral, especialmente, é uma referência à educação básica. Tem um bom ensino médio? Não. Aí a referência já é Pernambuco. Agora, no ensino básico, você tem, comparando com o resto da rede pública do Brasil, a do Ceará é boa. E você teve uma série de programas e de incentivos que fizeram com que isso acontecesse. IDEB, no Paraná, foi aquele que mais cresceu, né, nos últimos anos, né, enquanto eu era presidente da Comissão de Educação, eu constatei quando saiu o IDEB, que o Paraná foi o lugar que mais avançou. O que eles faziam? Busca ativa de alunos, que é uma coisa que acontece no Ceará também. O aluno começou a faltar, a escola vai atrás, né, do aluno para saber, faltou uma vez, o que aconteceu? Ficou doente e tal? Faltou 2 vezes, né? O que aconteceu? Faltou 3 vezes? Vai até a casa do sujeito para saber o que está acontecendo. Muitas vezes ali você tem a ponte para os programas sociais da prefeitura. Por quê? Às vezes é problema de comida. Não está tendo o que comer, o moleque está em casa ou o moleque está trabalhando para trazer comida para casa. Então, podemos resolver isso com CGS. Familiar, né? Tem muito problema familiar Problema também. familiar, problema com álcool, com drogas, né? Que dá para você encaminhar também para o Centro de Assistência Psicossocial. E assim, na cidade de São Paulo é uma piada o atendimento psicossocial, a CAPS. É assim... Eu ia até falar disso, te interrompendo aqui, só pra falar que eu lembrei. E a Cracolândia, gente? Qual é a solução? Porque a gente vê, você tá falando disso, eles não querem, né, se tratar. Infelizmente, é um problema grande. Como é que faz? Que tá se espalhando de uma forma enorme esse problema, né? Eu acho, sim, o primeiro ponto, né? Eu disponibilizei 5 milhões de reais e deve ficar pronto no ano que vem a vacina contra o crack, né? Essa é uma vacina que está sendo desenvolvida na Universidade Federal de Minas, em parceria com outras 2 universidades internacionais, e que eu acredito que seja contra o crack e contra a cocaína. Muito triste o que tá acontecendo, né, Kim? E que seja uma solução estrutural para o problema. Não que eu diga que, olha, isso pode solucionar nos próximos 4 anos, mas assim, em havendo, né, o pessoal vacinado e a droga não mais causando aquele efeito de dependência química, O cara que quer sair vai ter mais facilidade. Muito mais facilidade de sair. Aí você falou de um problema. O cara não quer se submeter a tratamento. Aí eu defendo o que sempre gera manchete de jornal me criticando, me xingando, e partidos de esquerda dizendo que eu tô ferindo os direitos humanos e tô com uma agenda antipovo, antipobre, que é a internação compulsória. Que é uma previsão, né, legal de você internar quem não tem mais vontade própria. E quem determina se você tem vontade própria ou não? É o governo? Não. Você tem um laudo médico, uma equipe multidisciplinar, se vai dizer se de fato você tem autonomia de vontade ou se você não tem. 49% da Cracolândia tá lá há mais de 10 anos. O cara tem autonomia de vontade? Não, ele tá se matando há 10 anos. Os direitos humanos... Existe direito humano de se matar fumando crack? Não. Né? Existe direito humano de acabar com o comércio de uma região? Não. Existe o direito de você acabar com um bairro? Não. Então, existe o direito de você, sob efeito de droga, furtar e roubar? Não.
Eu tive na Cracolândia há 2 meses conversando, inclusive na reunião de moradores ali da subprefeitura, da região da subprefeitura, e eu conversei com uma comerciante, uma moradora lá da região da Cracolândia, né, que, assim, constatou, me disse, primeiro foi muito corajosa, né, porque ela mostrou, inclusive, os olheiros do tráfico, sempre vendo o que ela estava falando, se ela estava apontando o nome de traficante ou não. Então, tem um eixo de segurança pública pesado que ninguém tem coragem de fazer, que é enfrentar o PCC. Nós precisamos ter um prefeito que declare guerra ao PCC. Fala, olha, nós vamos cortar o fluxo da droga e se nós não conseguimos, nós vamos fazer o máximo possível para cortar o fluxo da droga, né? O crack chega de algum lugar, né? Ele não é produzido em São Paulo, ele vem de algum lugar. E o Brasil é o país que mais consome crack no mundo. No mundo. Isso é um deputado coronel Ulisses, que é especialista nisso, me mandou esse dado. Né? O maior consumidor de crack do mundo. Por isso, inclusive, que eu protocolei a CPI do crack. E já consegui as assinaturas, já protocolei, agora falta conversar com o presidente para ele abrir. Justamente para entender a rota da droga e como a gente pode pegar os cabeças e prender os líderes do PCC que estão na cidade de São Paulo em todo lugar. Tanto na Cracolândia, né, como também transporte. Né? Eu gostaria muito de saber qual que é a explicação, né, do PT ou do Guilherme Boulos, agora que ele é apoiado pelo PT, do líder do PT na Câmara, ou ex-líder do PT na Câmara de Vereadores de São Paulo, ser acusado pela polícia de mandar matar um assessor, porque o assessor, ele, segundo a polícia, ele estava lá numa concessionária de ônibus, né, que tem contrato com a prefeitura, e repassava dinheiro para o vereador e repassava dinheiro para o PCC. Aí, eis que ele teve a ideia de parar de repassar para o PCC. Aí o PCC exigiu a cabeça do vereador, né, com a dívida de sangue. E aí o vereador, segundo a polícia, entregou, né, mandou matar, né, o próprio assessor para que ele próprio não fosse morto. Nossa. Que o PCC está nos transportes, a gente sabe há muito tempo. Agora, essa ligação política tão direta, como foi demonstrada agora pela Polícia Civil de São Paulo, a gente está tendo pela primeira vez. Então, nós precisamos do prefeito que declare guerra ao PCC, e isso envolve ter 100% de ronda ostensiva, né? E para pegar principalmente receptação, né? Receptação, quem pega... porque o que mais acontece, né, na Cracolândia é o sujeito furta ou rouba alguma coisa, vai lá e troca pela pedra, ou já tem algum lugar em que ele troca por dinheiro para depois trocar pela pedra. Então, a gente precisa punir o sujeito que recebe, né, o produto do crime. Porque se a gente mata na raiz esse cara, que é um dos elos mais fracos dessa corrente do crime, não tem comprador, não tem mais demanda. Não tem negócio. Não tem negócio. Né? Então, é um dos pontos de enfrentar da segurança pública. O outro é internação compulsória. E aí é o que eu coloco. Vai ter um monte de processo contra o prefeito? Vai. Agora, alguém precisa estar disposto a fazer isso. Alguém precisa estar disposto a cutucar essa ferida. Porque vem um monte de ONG, um monte de partido de esquerda, um monte de veículo de imprensa falar que eu sou desumano, falar que eu estou violando direitos humanos, falar que eu quero que, né, o pessoal da Cracolândia sofra, que eu odeio eles porque eles são pobres. Eu falo, não, quem odeia eles são vocês que defendem que eles se matem com um crack ao longo da vida deles. Que eles passem o resto da vida dependendo de uma droga e que não saiam dessa droga nunca. Vocês estão defendendo o direito de uma pessoa se matar com crack gradativamente, né? E por que eu citei o exemplo da dona Marlise? Porque ela falou que durante, salvo engano, 3 meses, usuários de crack acamparam na porta da casa dela, e ela tem uma filha que é deficiente. E aquela filha ficou inalando fumaça de crack esse período inteiro, em que acamparam na porta da casa dela. Aí ela foi pra prefeitura, ela falou que a prefeitura disse, se vira aí com o Ministério Público. Falou, peraí, meu amigo. É espaço público, é dever da prefeitura. A verdade é que não tem como mexer com essa... É uma facção gigante, né? E ninguém quer pôr a mão no negócio. Aliás, que o Guilherme Derrite e o Tarcísio vêm fazendo um bom trabalho e estão sendo muito criticados ainda por proteger o cidadão. Mas tá sendo criticado, eu vou dizer. Tá sendo mais criticado aí por imprensa e por intelectual de esquerda do que pela população. A população, principalmente o mais pobre do Guarujá, na Operação Escudo, defende que tenha uma ação policial firme. Porque lá tá né? muito O perigoso. Guarujá, cara, meu Deus, Era decaiu tão bom, muito. E aí, Guarujá era uma cidade tipo Balneário Camboriú. Na década de 80, 90, caiu demais. Agora, Kim, qual que você acha o maior risco para a cidade de São Paulo caso o Guilherme Boulos venha a ser eleito?
Olha, a gente já tem exemplo de como o PSOL governa, né? Já existe uma capital governada pelo PSOL, Belém. Belém é a capital em que o prefeito tem a pior avaliação dentre as capitais. Eu conheço muito bem Belém porque minha mãe é paraense, né? Minha mãe nasceu em Santa Isabel do Pará e eu frequentei a Nanindeu, a Castanhal, Belém, né? Eu estive lá no Vero Peso, né? Ouvia Calypso, comia tacacá, maniçoba, né? Sorvete de cupuaçu, o açaí de verdade, que não é esse que a gente tem aqui. Já trouxe isso aqui, tá muito Que é transformado. sorvete de açaí, né? Com guaraná, na verdade. Mas, enfim, eu conheço muito bem. E é uma cidade que tá destruída, que tá abandonada. Né? Por quê? É um sujeito de extrema esquerda. Porque se você acha que o PT é um partido extremista, um partido de esquerda, o PSOL é muito, mas muito pior do que isso. O PSOL é muito pior. O PT ainda, eventualmente, toma alguma medida pragmática, porque sabe, olha, eu vou deixar essa bomba estourar aqui, mas deixa eu ajustar aqui o tempo que ela vai estourar direito, para pelo menos não estourar no meu colo. O PSOL nem essa noção tem, deixa a bomba estourar no próprio colo, não tem a mínima noção do que faz na gestão pública, porque nunca fez gestão pública. O PSOL sequer mantém diálogo político na Câmara dos Deputados, né? Eu sou um deputado de oposição, mas sou um deputado que conversa com todo mundo, né? Eu converso com esquerda, com direita, com centro, e por isso que no último mandato eu fui considerado o deputado mais produtivo, né? Com o maior número de projetos de lei importantes e relatórios importantes aprovados, mais do que volume, qualidade, mas também volume, por dialogar com todo mundo. O PSOL não, o PSOL é hiper xiita. O PSOL achou o arcabouço do PT neoliberal. Eu olhava lá pro Chico Alencar, né? Eu olhava lá pro Boulos e falava, gente, vocês estão de brincadeira, que vocês estão dando um discurso que vocês não vão votar o arcabouço do Haddad porque é neoliberal. Que arcabouço baseado em aumento de imposto que tá totalmente é liberal. Não fecha a conta, né? Que não fecha a conta. Que não fecha a conta. Gasta mais e da onde que tira o dinheiro, né? Não, imposto atrás de imposto. É isso. É aquele famoso slide, né, mágico do Haddad, primeiro em que ele apaga a existência do governo Dilma, né? O que engraçado, não teve, né? Aqui a série histórica é essa, mas o governo Dilma? Não sei, sumiu. Depois, na cabeça dele e no gráfico dele, nós vamos ter lá, né? Vamos conseguir suprir um rombo aí de 192 bilhões de reais, tendo aumento de imposto e aumento de atividade econômica ao mesmo tempo. Não foi assim que funciona, meu amigo. Não é assim que funciona. Quanto mais imposto o pessoal paga, menos ele investe, menos ele toma emprestado. Quanto maior o risco fiscal do país, maior é os juros. Os empresários, começa a cair fora, é lógico. E ver o governo gastando, como tá gastando hoje, uma das primeiras medidas do governo vai lá sancionar aumento para deputado federal, para senador, que vale lembrar que eu sempre falo isso porque falar, Kim, você fala aí do aumento do ministro supremo, você fala de super salário, né? A PEC que acaba com quem recebe não, acaba com o extra, né? Acaba com quem recebe, parece que estão matando alguém. Mas a PEC que acaba com os super salários, né? Que de quem recebe acima de 42 mil reais, que já coloca o cara no 1% mais rico da população, é minha. E afeta principalmente juízes e promotores. E eu sofro muita retaliação por causa disso, né? E aí, às vezes o pessoal fala, mas você é deputado e tal, tem isso, tem aquilo. Primeiro que eu abri mão de todos os meus privilégios. Todos os meus privilégios. Até é engraçado, é uma promessa de campanha que eu fiz que todo mundo me pede pra descumprir, que é a de abrir mão de segurança. Todo mundo fala, Kim, pelo menos você vai morrer. Eu ia te perguntar isso, você não tinha medo, né? Essa aí é uma que você não pode ficar prometendo que você vai abrir mão de segurança aí, porque você precisa, usa meu dinheiro pra quando tá seguro, não tem problema, eu não acho isso um privilégio. Então eu falei, não, eu prometi, eu vou cumprir. De tudo, né? Do segurança até comida, né? Ou gasolina. Não passo nada, né? No cartão de dinheiro público, né? Livre, né? Quase que livre dos deputados. Que é raríssimo, hein, Kim? Pelo amor de Deus. É excepcionalíssimo. E então, as primeiras coisas que o governo federal fez são o aumento do salário para deputado. Eu faço doação todos os meses desse aumento. Eu neguei, eu não só votei contra, como abri mão. Porque também tem a galera que vota contra aí, porque passa recebe, né? E aí foi isso, e foi a cama de mais de 200 mil reais pro Palácio da Alvorada, foi o sofá com controle remoto, depois foi mandar o Ministério da Defesa cotar um avião de 400 milhões com cama de casal,
né? Pra ele e a Janja sair viajando o mundo, e ele já é o presidente em primeiro ano de mandato que mais viajou, né, na história, e a gente não tem resultado em investimento no Brasil, a gente não tá vendo Não tem um projeto. cara. balança comercial positiva porque o Lula tá trazendo investimento. A gente tá vendo agro. É isso que a gente tá vendo. Que é tão atacado e tão demonizado, né, pelo PT, pela Marina, que chama de ogronegócio, né? É um negócio, assim, bizarro, assim, uma visão... Que, aliás, a Amazônia também passando um Exato, não. problema que ninguém fala, né? exatamente, Não tô vendo ninguém falar. Você tinha antes, era né, o Hulk se manifestando sobre a Amazônia. Não sei se vocês se lembram, no ano passado lá, até esqueci o nome do ator, o Mark Ruffalo, né? Falando que, não, o que queimado tá demais, não sei o quê. Da Greta Thunberg também. Agora, Desapareceu. aumentou o número de incêndio, aumentou o número de queimada, aumentou o número de desmatamento e um silêncio sepulcral. Ninguém fala absolutamente nada, né? E a Marina lá, tranquila. Aconteceu a mesma coisa no primeiro mandato do governo Lula. Foi quando ele demitiu a Marina, né? Pelo aumento do desmatamento, das queimadas e etc. E por enquanto ela tá lá, tá se segurando no cargo ainda, Nossa. né? E mesmo depois que ela foi embora, quando o Lula substituiu, não resolveu também o problema, né? Continuou batendo. O recorde de desmatamento, incêndio, queimada é do governo Lula, nem é desse ainda, é do primeiro mandato do governo Lula, né? E ninguém fala disso, né? Ninguém fala agora que dos recordes recentes é agora a ministra Marina e é o presidente Lula que tá lá vendendo, né, pro resto do mundo que tá tudo certo por aqui, que tá tudo bem, que ele tá ajustando as contas públicas, que tá cuidando do meio ambiente e no final das contas eu recebo imagens, né, do Amazonas, de gente que me segue, assim, um negócio assim, inabitável, insalubre, você não consegue respirar, né? Enfim, nem sei nem como que a gente chegou nisso aqui. Não, é que a gente tá falando de tudo, mas no fundo a gente tá tentando explicar, né, a visão do Kim, o que o Guilherme Boulos pode trazer de problema, de dificuldades, porque assim, eu não entendo, o Kim, é uma opinião, tá, gente? Mas tem muito jovem, né, uma classe jovem, que vai votar no Boulos. E assim, qual o perigo que ele pode realmente trazer? Porque não sei se o Boulos tá sendo uma segunda, dizendo assim, um líder um que vai seguir depois o Eu acho que ele é mais Lula. radical do que o Lula, né? É mais radical Muito que o ligado Lula. ao MST. Sem dúvida, é o MTST. Exato. Isso. É muito ligado. E falando agora, a gente falou de alguns atores, falando agora de um humorista que foi muito perseguido recentemente, o Léo Lins. Eu vi algumas notícias sobre a lei Léo Lins, que você tá querendo emplacar. O que seria essa lei, Kim? É uma lei para garantir o que já era garantido antes, né, dessa legislação nova, que é se você faz uma piada com o intuito de fazer rir, você não pode ser processado por aquilo. Ou se você for processado, você vai ganhar o processo. É basicamente isso. Por quê? No direito penal, né, a regra do direito penal só é crime se for cometido dolosamente. Ou seja, só é crime se eu tive a intenção de alcançar aquele resultado, né? Então, não existe, e só existe modalidade culposa, que é aquela em que eu sou negligente, imperito ou imprudente, se o Código Penal expressamente assim o disser. Então, existe homicídio culposo, porque, além de homicídio, o Código Penal prevê homicídio culposo. Não existe furto culposo, só existe furto, porque não tem a previsão de furto culposo no Código Penal, né? Então, se eu, sem querer, vou lá e levo uma caneta sua pra casa, isso não é crime. Eu posso ter sido negligente, eu posso não ter checado que seu nome estava na caneta, ainda assim, não é crime, né? Porque não tem previsão culposa. E aí, o que aconteceu, né? A nova legislação, né, diz, e a defesa dos humoristas, sempre que eles eram processados, né, por calúnia, injúria, difamação, era essa, né, o chamado animus jocandi, né, de jocoso, né, que é a intenção de fazer rir, a intenção de agir de maneira jocosa. Se eu estou com esse animus, logo eu não posso ser culpado, eu não estou cometendo crime, porque eu não tive a intenção de causar dano à imagem, à honra, ao íntimo daquela pessoa, né. Agora não. Agora você não faz nenhuma piada contra uma pessoa. Você faz uma piada sobre determinado tipo, piada de português. Você ofender uma procedência nacional. Você já pode ser condenado criminalmente por racismo. Por fazer uma piada de português. O mundo tá chato pra sem caramba. ter a intenção de ofender ninguém. Sem ter a intenção de promover discriminação contra portugueses, né? Quando claramente você tem o intuito de fazer rir, ainda assim isso não justifica mais você fazer piada. Então a minha ideia é resgatar o que sempre houve. A liberdade de expressão que o humorista sempre teve. Porque um humor que não cutuca
Não é humor, é Não é propaganda. humor. Imagina os Trapalhões, então. Eu cresci vendo Trapalhões. Eles estariam tudo presos se fosse hoje. É. E essa, porque assim, a gente vê muitos artistas, a gente viu uma campanha grande de artistas, enfim, defendendo Lula, defendendo Bolsonaro, enfim. Felipe Neto fez uma campanha recente, né, num podcast pra Bis. Não foi isso? E me parece, você até fez um vídeo, né, Kim, falando sobre essa questão, enfim, que não foi nada agradável pra muitos. E o Felipe Neto me parece que tá pedindo certa trégua ali, né? Vamos apaziguar, vamos parar. Ele falou bastante sobre isso. Sim. Qual que é a sua opinião sobre Felipe Neto, sobre tudo isso que Eu acontece? acho que o Felipe Neto é um canalha e é um hipócrita, né? Porque agora é muito fácil ele defender uma trégua depois que o governo dele já venceu, que ele tem bons contatos no governo. Aí ele passa a ser atacado pelo seu posicionamento político, porque uma coisa é o seguinte, e eu já disse isso numa outra entrevista. Uma coisa é o artista que não se manifesta sobre política, né? Então você pergunta pra ele qual a sua opinião, em quem você vai votar? Ele fala, não me manifesto, eu sou um artista, não penso em política, ou não ligo em política, ou ligo pra política, mas isso é uma coisa íntima minha, eu não quero ficar expondo minha opinião, porque eu quero mostrar o meu eu artístico pro mundo. Direito dele, claro. Direito dele, perfeitamente. A outra coisa é quando ele é perguntado, o artista é perguntado, e aí ele dá a opinião dele, né? E a outra coisa é quando ele dá espontaneamente a opinião dele, né? Quando ele... ninguém perguntou, mas eu tô aqui dando a minha opinião como artista. E outra coisa ainda pior é o Felipe Neto. Porque o Felipe Neto, ele não é que só ele dá a opinião dele. Ele dá a opinião dele e ele patrulha e difama e destrói a vida de quem discorda dele. Ele fez uma campanha para que todo artista se posicionasse nas eleições. Isso é uma das coisas mais fascistas que se pode fazer na vida. Isso é totalitário, não é nem autoritário. Não é nem você ser ditador no âmbito político, é você ser ditador na vida pessoal de cada um. Você exigir que alguém tenha um posicionamento político. E não só, não satisfeito, quando a pessoa se manifestava com um posicionamento político divergente o dele, também não bastava, você tinha que destruir aquela pessoa. Ele chegou a defender cadeia, né? 100 anos de cadeia, não sei pra qual influenciador, por causa da opinião dele. Então, o cara que mais cancelou as outras pessoas, que mais encheu o saco, né? Que mais perseguiu, que fez defesa ostensiva do governo, agora na taxação de 92%, ele foi lá defender o governo. E aí ele quer que não. Gente, para de fazer essa campanha de boicote aí, porque agora eu tô fazendo... Meu amigo, ter posicionamento político tem ônus. Se você quer ser um cara do entretenimento, seja um cara do entretenimento sem ser um ator político. Porque ser ator político tem seus ônus, né? Eu nunca vou ser contratado para fazer propaganda de marca nenhuma. A não ser que seja um negócio, assim, muito setorizado, muito regionalizado. Mas, assim, uma grande empresa que vende para um público de esquerda, de direita, de centro, que não tá ligando pra política, pra todo mundo, nunca vai me contratar. Esse é um ônus que eu tenho, né? Outra pessoa com um número de seguidores que eu tenho poderia muito bem vender a um bom preço. Claro. Uma propaganda para uma marca. Mas eu sou um agente político. Eu me posiciono e isso tem os seus ônus. Foi um tiro no pé da Bi, você acha? Eu acho, com certeza. Porque Saiu queimado, você acha? Saiu queimado, porque depois ainda foi pior. Depois o Humberto Costa do PT e o Randolfo Rodrigues foram reforçar o apoio ao Felipe Neto gravando um vídeo comendo bis. Então partidarizou ainda mais a propaganda. Sim. Sectarizou ainda mais. E mais, não foi só gente antipetista que boicotou o bis por causa da propaganda. Foi gente que não gosta do Felipe Neto. Porque muita gente de esquerda não gosta do Felipe Neto. E muita gente que não é de direita nem de esquerda, que é a maior parte da população, não gosta do Felipe Neto. Por causa da postura dele. Ele fala em ódio, ele fala em fake news, mas ele cresceu em cima do ódio. Ele literalmente cresceu em cima do ódio. Né? Quando eu lembro dos vídeos do Felipe Neto ali no início do YouTube, era odiar Crepúsculo, falar que Crepúsculo era uma série de adolescente idiota, que se você gosta de Crepúsculo, você é um imbecil. Se você gosta de Big Brother Brasil, você não tem o QI, você é burro. Se você gosta de carnaval também, você é um alienado pão e circo. E se você vota no PT, ou você é burro ou você é canalha. Palavras do Felipe Neto, não são palavras minhas. E aí mudou de opinião, né? E aí ele muda de opinião, mas não muda de postura. Então, em relação às novas opiniões dele, ele também vai, você discorda de mim, ou você é um canalha, ou você tá recebendo pra isso.
né? Ele xingou e promoveu campanhas para destruir a vida de pessoas por causa do posicionamento político delas. E agora vem pedir trégua, não vai ter trégua coisa nenhuma. Da minha parte, da parte do Movimento Brasil Livre, vai continuar apanhando, vamos continuar boicotando. E eu tenho vários primos, né, que estão agora com filhos, né, com 4, 5, 6 anos de idade, que eles me falam, olha, eu proíbo meu filho de assistir Felipe Neto. E isso é uma das coisas que ele fala no vídeo, que machuca ele. Que os pais estão começando a proibir os filhos de assistir os vídeos do Felipe Neto por causa do posicionamento político dele. Ele fala, mas gente, nos meus vídeos de Minecraft eu não falo de política. Mas meu amigo, mas depois da influência que você constrói com os vídeos de Minecraft, você usa pra influenciar o jogo político. Exato. Agora falando sobre Danilo Gentili, ele vem como candidato a presidente em 2026 pelo MBL, Kim? Provavelmente não. É possível que venha, é uma coisa que a gente discute, é uma coisa que a gente trabalha. É algo em que ele tem esse desejo de ser presidente? Então... Ele é um cara que tem, assim, uma moral muito grande no país, né? O principal desafio para você ser candidato a presidente da República é ter projeção nacional. Isso ele tem. Muita. E fora que ele é muito inteligente. Tanto que sem se colocar como candidato, ele teve com 10% em pesquisa no ano passado, né? Para a eleição de 2022. Mesmo sem se colocar como candidato, acho que... Não sei se foi o Datafolha, se foi o Paraná Pesquisas que decidiu colocar o nome dele para testar e deu 10%. Mas é aquilo que ele costuma dizer, né? Ele só disputa eleição se de fato, assim, a política, e cada vez mais ela tem feito isso, ela entrar na casa dele, né? Porque ele diz, ele não tem nenhuma pretensão política. E ele nunca teve. Eu conheço ele desde 2013. Eu tinha 17 anos de idade, eu conheci o Danilo. Pô, faz 10 anos já que eu conheço o Danilo. E ele já era uma má influência na época. Super convidado a vir pra cá, é difícil trazer ele. E aí é difícil trazer ele em qualquer lugar, ele é um sujeito complicado. E aí ele sempre disse, olha, eu não tenho o menor interesse, né, em participar, disputar a eleição, né, nem nada disso. Mas assim, eu comecei a falar sobre isso e falar mais sobre política porque chegou num ponto em que eu só queria fazer minhas piadas no meu cantinho e agora eu não posso mais fazer minhas piadas no meu cantinho. Aí chegou num ponto que ele usa o exemplo de um filme... Eu não me lembro qual que era o filme. Famoso. Nossa, eu tô com todas as imagens do filme aqui na cabeça, não tô com o nome. De quando chega, né? Quando morre uma pessoa muito próxima do protagonista que ele decide ir pra guerra. Que ele não queria ir pra guerra de jeito nenhum. Ele fala, olha, quando chega no meu quintal, é igual... acho que é o Patriota. Ah, tá. Quando o pai não queria ir pra guerra, quando o filho morre, ele vai pra guerra. Ele é obrigado a ir pra guerra, né? Isso. E aí ele fala, olha, chegou a hora que eu tive que... É o Mel Gibson? Mel Gibson, exatamente. Mel Gibson. Eu ia falar Bruce Willis, mas é Mel Gibson. Ele falou, bom, chegou a hora que eu virei o Mel Gibson ali, eu preciso ir pra guerra. Agora, não é uma vontade que ele tem, por isso que eu não digo assim, que é provável, né? Agora, que a gente trabalha, assim, pra ter muitos deputados federais do MBL pra eventualmente eleger senadores e a eleição de 2024 é muito importante porque ela é termômetro e os prefeitos e vereadores servem de base para eleger depois os deputados e os senadores. E a eleição de 2026, para quem está muito incomodado com os abusos do Supremo Tribunal Federal, como eu, é fundamental para mudar o Senado, porque são 2/3 do Senado que vão mudar. A gente já viu nessa renovação de 1/3 que muita gente que se elegeu com um discurso de direita, de defender as prerrogativas do parlamento, de enfrentar o Supremo, não está tão disposto assim a fazer enfrentamento ao Supremo. Já votou no Zanin. E diz que vota no Dino, né? Senador que se diz de direita bolsonarista ainda. Votou no Zanin e ainda disse que vai votar no Flávio Dino. Por isso é muito importante a gente primeiro, né, ter muita atenção e muito foco nas eleições do ano que vem, que já estão aí batendo a porta. E mais ainda em 26, que nós, enquanto Movimento Brasil Livre, esse ano a gente rodou praticamente todos os estados da federação. E vamos ter, no ano que vem, candidato a vereador aí nas maiores capitais. E a ideia é ter uma bancada de deputados federais e eleger também, ajudar a eleger senadores para mudar, para que haja uma reação em relação a esses abusos do Supremo, porque a Rosa Weber, né, que tanto queria deixar um legado, na verdade ela criou a maior crise institucional entre Supremo e Congresso da história. Né? Porque da história da Nova República. Porque aborto, droga, marco temporal
propriedade produtiva ter função social ou não ter função social, recolhimento de pertences de morador de rua. Tudo ela quis pautar no finalzinho do mandato dela, ela pediu, e todas as matérias que devem ser discutidas pelo parlamento, não pelo Supremo, ela pediu para que tivesse uma reação. E olha que pro Congresso reagir é difícil, porque o Congresso tem receio do Supremo Tribunal Federal, e uma das coisas que eu defendo ou que acabe o foro privilegiado, pra gente ser julgado pela primeira e pela segunda instância, ou, se não toparem acabar com o foro privilegiado, que separem a corte que julga as leis da corte que julga os homens, que é o que a Europa faz, né? A Europa, as cortes constitucionais europeias, em regra, elas não são parte do poder judiciário. Você não recorre para elas, você não julga casos concretos nela, você julga leis. E você tem corte, por exemplo, corte de cassação, que julga quem tem foro privilegiado. Para separar essa concentração bizarra de poder que o Supremo tem hoje, de ao mesmo tempo que ele determina o destino de quem faz as leis, ele determina o destino das leis. Aí você acabou completamente com o equilíbrio, né? Eu tô sentindo o Brasil bem complicado. Mas como que você avalia, caso você é eleito como prefeito de São Paulo, o seu trabalho junto ao governador do Tarcísio, no caso, Tarcísio de Freitas? Não, Você tem uma boa relação com ele? Tenho um excelente relacionamento com ele. Eu fui relator do projeto de lei de licenciamento ambiental, que é um projeto extremamente complexo e extremamente chato, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes para que vocês não durmam, mas é um projeto basicamente importantíssimo para o país, né? Inclusive, eu encomendei um estudo na época para saber qual que seria o impacto da aprovação do meu relatório, e o impacto era, assim, cerca de 200 bilhões de reais em investimento, né? 2 milhões e 200 mil empregos diretos e indiretos, que é basicamente o processo que você precisa passar se você tem uma empresa potencialmente poluidora, né? Você precisa passar por um processo de licenciamento ambiental, e os maiores, né, projetos de licenciamento geralmente são de infraestrutura. E o Tarcísio era ministro da infraestrutura quando eu era relator do projeto, durante 2 anos que fui relator. Então eu dialogava muito com ele. E ele foi o ministro do governo que mais atuou nesse projeto, né, mesmo às vezes até envolvendo, às vezes, aspectos do projeto que envolviam até mais outras áreas. Ele se demonstrava mais interessado em discutir de maneira técnica do que outros ministros, aí eu criei uma boa relação com ele, a partir daí. Então é um cara que eu sei que é um excelente executor, né? É um cara tecnicamente muito preparado. Acho que ele tem que ser mais habilidoso na comunicação nacional, porque ele hoje, querendo ou não, é um quadro nacional. Uhum. E acho que tem que ser mais habilidoso também na Assembleia Legislativa. Eu acho que ele tem que ter mais paciência, que eu entendo ele, porque eu também sou um cara de natureza, mas sou um cara mais tímido, né? Apesar da minha função hoje, né, me forçar e de eu ter conseguido, digamos assim, superar a timidez. Ser muito comunicativo. Em razão da minha função, eu entendo. Ele também é um cara mais tímido, ele também é um cara mais reservado, ele não é um cara, né, puta, que gosta de uma balada, né, ou nada do tipo, não é um cara hiper sociável, né, assim, de chegar, o politicão tradicional de chega e cumprimenta todo mundo, né, às vezes, Lula. Às vezes gente como o Tarcísio, ou como eu na política, é visto como mal educado. Pô, o cara chegou aqui e não me cumprimentou, né, mas não, a gente tá meio tímido mesmo, a gente tá cumprimentando quem a gente conhece. Mas isso é uma coisa que ele, né, como agora exercendo um papel no Poder Executivo, precisa fazer sala para todos os deputados estaduais. É um saco, mas é do jogo. E eu acho que isso é uma coisa que ele precisa desenvolver, mas não é uma coisa difícil também, que esteja além das capacidades dele, muito pelo contrário. E em sendo eleito prefeito, tem uma integração. Derrite foi meu colega, né, ele relatou um projeto meu que acaba com saidinha, né, dos presídios. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu apresentei, ele relatou, a gente aprovou, tá parado no Senado, né, mas... A pessoa sai e não volta nunca mais. Ou sai, comete crime. Pior. Volta pra criminalidade. O pior, vai, comete crime, amando de chefe de facção e volta com informação pro chefe de facção que tá preso. Então, esse é um dos piores problemas da saidinha. O cara comandar o crime organizado, por exemplo, nesse caso da morte do irmão da Sâmia Bonfim, né, que mataram por engano, porque pensaram que ele fosse um cara de uma facção adversária, o chefe da facção
teve um tribunal, né, privado, né, do crime organizado, para julgar esses caras que cometeram esse erro, né, de matar, né, os médicos pensando que eles fossem de uma facção adversária, né? Um dos chefes da organização criminosa, né, aos quais os assassinos são filiados, participou de um julgamento da cadeia por Zoom. Nossa. Então, é esse o nível de controle do crime organizado dos nossos presídios. E a saidinha é um hiper facilitador disso. A saidinha é institucionalizar, é falar, olha, presídio é base do crime organizado, e aí a galera sai no período marcado para executar as ordens do crime organizado. E a gente acabou com isso, votando na Câmara, só que ainda tá pendente no Senado. Então tem uma ótima relação com ele. O Renato Feder, que é o secretário de Educação, que eu faço justiça, que está sendo muito injustiçado recentemente por causa de uma polêmica de materiais escolares e por aí vai. Mas eu fui presidente da Comissão de Educação, ele era secretário de Educação do Paraná. Ele foi o secretário de Educação que entregou o maior aumento de IDEB do Brasil, que foi o do Paraná, né? Sob o governo Ratinho, que ele era secretário de Educação. Agora ele é secretário aqui do Estado de São Paulo. Também tem uma ótima relação com ele, que vem de antes mesmo de... Quando ele era secretário adjunto... Secretário adjunto não, acho que até auxiliar, né, da Secretaria da Educação sobre governo Alckmin ainda. Aqui eu já conheço ele dessa época. Então tem como Kinoshita também, que é o secretário da Fazenda, tem um bom relacionamento. Então tem um bom relacionamento com o governo Tarcísio, e acho que principalmente na segurança pública a gente tem muito a trabalhar de maneira integrada, né, na Muralha Paulista, né, ajudando a cidade de São Paulo no monitoramento e no cercamento eletrônico, nas rondas ostensivas, na Operação Delegada, que é a cidade de São Paulo compra a folga do policial militar para ele trabalhar para a prefeitura, né, nessas horas que seriam de folga. Então, tem muita integração que dá para fazer com o governo do estado que funcionaria muito bem. E uma pauta legal que eu e a Carol a gente defende muito é a questão da educação financeira nas escolas, e parece que o governador Tarcísio está colocando como matéria obrigatória. E a gente vem divulgando muito isso por ser um feito muito positivo. Você, como prefeito, tende a levar essa questão à frente também, Kim? Com certeza. O projeto que você diz é um projeto de um deputado estadual do MBL, o Guto Zacarias, que aprovou na Assembleia, e o governador... Aliás, tem feito um trabalho excelente, o Guto. Parabéns. E o governador sancionou, né? O Guto é vice-líder do governo Tarcísio, apresentou o projeto Jovem Capitalista, né? Bom saber. Aprovou, e o governador mandou mensagem e tal, e sancionou. E agora, então, em todo o estado de São Paulo, vai ser implementada a educação financeira. Sem dúvida nenhuma, né? Enquanto prefeito, eu defendo que você tenha não só educação financeira, mas programação em robótica, que já passou da hora da gente ter. A gente tá, assim, 20, 30 anos atrasado em ter programação em robótica no ensino básico, que foi, aliás, um projeto que eu aprovei a nível federal para ter em todas as escolas. Só que o Lula vetou, né? Essa é minha emenda a esse projeto. O Lula vetou esse trecho específico de educação, de programação em robótica. E até agora, o governo toda semana diz que vai entrar na pauta de vetos, que tem sessão da Câmara, tem sessão do Senado e tem sessão do Congresso. Sessão do Congresso, geralmente, é para analisar as liberações de crédito para o governo ou os vetos. E desde o início do ano, o governo Lula vetou no início do ano, e desde então, reunião após reunião, né, eles falam, não, vamos adiar a votação desse veto, vamos adiar a votação desse veto, vamos adiar a votação desse veto. Por quê? Porque eles sabem que se levar para voto, eu consigo voto suficiente para derrubar o veto do Lula. Entendi. E aí eles ficam protelando, porque enquanto o Congresso não decide, vale o que o presidente vetou, né? Entendi. Kim, você chegou a comentar nas suas redes sociais que o Distrito Federal é a ilha da fantasia. Por que isso? Deixa uma curiosidade aqui no ar. Porque, basicamente, a gente tem um IDH no plano piloto maior do que da Noruega. Então, assim, onde moram os deputados, os senadores, os ministros, os promotores, procuradores, enfim, onde moram as autoridades, as maiores autoridades da República, você tem a maior renda per capita do país, e DF, tem comerciante? Tem empresário? Tem gente honesta trabalhando na iniciativa privada, gerando emprego e renda? Tem. Agora, não é essa a principal fonte de renda do Distrito Federal. A principal fonte de renda do Distrito Federal é a arrecadação de outros estados. E é por isso que você tem os maiores salários no funcionalismo público federal ou mesmo no funcionalismo público distrital, né? É por isso que mesmo São Paulo sendo o estado mais rico do país, não tem os professores com a melhor remuneração, não tem
E isso, para além do Distrito Federal, isso vai também para o nosso pacto federativo distorcido, que manda mais dinheiro para os estados que têm os piores indicadores. Então, quanto pior for sua educação, sua saúde, sua segurança, mais dinheiro você vai receber. Então, assim, é bizarro. O incentivo que você tem é de você ser um governador incompetente, que aí seu caixa vai estar cheio para você fazer a obra que você quiser. Esse é o nosso pacto federativo hoje. Em São Paulo, cada R$11 que o paulista trabalha e paga de imposto, né, volta de Brasília para cá. Meu Deus. E aí eu chamei de Ilha da Fantasia, aí os jornais lá, o Metrópolis, que é o jornal de Brasília, descendo o cacete em mim, né, e falando que era discriminação contra os brasilienses e não sei o quê. Não, gente, eu tô falando da nossa estrutura política, eu tô falando da nossa estrutura econômica, eu estou falando que não é normal um deputado federal estar no 1% mais rico do país. Não é normal, né, um servidor público federal chegar no teto remuneratório em 4 anos de trabalho. Ele entra ganhando 25, em 4 anos está ganhando 40. Nossa. Baita aumento, hein? Promoção atrás de promoção. Isso aí, meu amigo, não é normal. Aí eu falo isso, eu sou o inimigo dos funcionários públicos. Ah, não, meu amigo. O funcionário público municipal, ele ganha metade do que ganha o federal. E é o federal que eu tô batendo. Mas mais do que o federal, é a elite do federal que eu tô batendo. Porque tem gente do funcionário federal que ganha pouco também. Mas quem mais recebe no nosso país é o funcionário. Aliás, não precisa nem pegar a minha palavra. O estudo do Banco Mundial demonstrou que o problema de gasto público com servidor no Brasil não é excesso de servidor. Pelo contrário, a gente tem menos servidores públicos do que a média dos países desenvolvidos. Agora, a gente tem uma quantia pequena de servidores que recebem salários astronômicos. Basta pegar os escândalos que eu vivo divulgando de promotor ou de juiz que vai pegar contra-cheque de 2 milhões, 2 milhões e meio, porque está somando indenização em cima de indenização. Esse ano eu entrei com uma ação no Tribunal de Contas da União contra quinquênios retroativos, ou seja, os juízes decidiram que eles tinham direito a um aumento automático de 5 em 5 anos. E eles decidiram que, do momento que eles entraram na carreira até o momento presente, tudo que eles não receberam do aumento que eles aprovaram para aquele momento tinha que ser ressarcido como indenização. Isso daria R$1 bilhão que sairia do bolso do mais pobre para ir para bolso de juiz e promotor, de quinquênio retroativo. Eu consegui barrar isso no Tribunal de Contas da União. Então, é isso que eu tô criticando quando eu falo que Brasília é a ilha da fantasia. Porque perto de casa eu tenho uma boa escola pública, perto de casa eu tenho um bom atendimento médico, né? Porque às vezes eu falo assim, as pessoas falam, pô, e se os políticos fossem obrigados a colocar seus filhos em escolas públicas e serem atendidos do SUS? Você pode ter certeza que o que ia acontecer é que o SUS e as escolas de Brasília iam funcionar ainda melhor do que já funcionam hoje e o resto da população ia continuar a mesma coisa. Então, assim, é isso que eu critico. Quando eu falo de Ilha da Fantasia, é que aqui Brasília não está, o plano piloto de Brasília, o Lago Norte, o Lago Sul, ele não está na realidade do brasileiro, né? O brasileiro não vive a realidade de Brasília que os políticos e que os ministros, os membros do Judiciário e do Ministério Público vivem. Você tinha falado até, Carol, trazendo um assunto sobre a contribuição sindical, né? Que você chegou a falar, né, Kim, que a contribuição sindical é uma milícia, né? Eu falei aqui enganado, errado? Não, eu falei o seguinte, tinha sindicato que para você não pagar a contribuição assistencial do sindicato, você era obrigado a pagar R$250. Isso é coisa de milícia. Não, eu estou ilegalmente te cobrando para você não pagar algo que você não tem a obrigação de pagar. Isso é coisa de milícia. Né? É isso eu afirmei e reafirmo. Sindicato que faz isso comete crime. Sindicalista que faz isso tem que ser preso. Porque a contribuição assistencial, ela não é obrigatória. Se um sindicato negocia condições de trabalho com uma empresa ou com um sindicato de empresas e lá está previsto uma contribuição social por parte do trabalhador e o trabalhador não quer pagar, o trabalhador tem o direito de ir até o sindicato e de se manifestar dizendo que não quer pagar e não pagar aquela contribuição. Exato. Agora, tem sindicato que está dizendo, não, beleza, você não vai pagar a contribuição, mas paga uma taxa aqui de 250 pra gente fazer o seu descadastro. Ou seja, senão né? o cara não descadastra. Ou seja... fazendo uma lavagenzinha ali, né, e cometendo um crime. Dinheiro. Evidentemente, tá cometendo um crime, precisa ser preso. Né? E mais uma vez, a imprensa se escandaliza, sai notícia que chamando o sindicato de milícia.
tirando de contexto, como se eu estivesse chamando todo sindicalista, todo sindicato de milícia, quando na verdade eu tô falando o seguinte, olha, eu recebi isso aqui, tá aqui a prova, tá aqui a testemunha, a vítima, de que tem sindicato cobrando para não cobrar a Exato. contribuição assistencial. Que não é obrigatória. Que não é obrigatório. Kim, quero te agradecer a sua participação aqui. Você esclareceu vários pontos importantes. Aí você, como pré-candidato a São Paulo, colocou várias questões, vários problemas da cidade que precisam ser melhoradas. Desejo muito sucesso a você nessa vida política, que você possa ajudar ainda mais os brasileiros. Você mesmo disse que hoje é o deputado aí com maiores projetos, com vários projetos aprovados. Mostra que realmente a gente tem deputado que está trabalhando, que infelizmente a gente sabe que a maioria não trabalha. Pelo menos essa é a minha opinião pessoal. Quero te agradecer, que você possa deixar um recado aqui final para os nossos seguidores. Quero agradecer, um prazer estar aqui com vocês. Eu sei da dificuldade que foi conciliar as nossas agendas, mas felizmente deu certo, né? Ainda bem, graças a Deus. E dizer que, bom, a gente não pode ficar refém de um invasor nem de um poste do Centrão, né? A gente precisa ter uma alternativa viável, a gente precisa ter um projeto sério, a gente precisa ter alguém que foque no projeto e não foque em padrinho político, né? Me foi perguntado já pela Folha, mas você não tem padrinho político? Eu falei, eu não vou casar, eu não tive filho. Então, eu não tô procurando padrinho, não. Eu quero ter o melhor projeto, eu tô estudando os melhores cases do mundo e do Brasil para implementar na cidade de São Paulo, e é isso que eu defendo enquanto pré-candidato. A melhor e maior cidade da América Latina merece o melhor plano de governo, e é isso no que a gente está trabalhando, e por isso eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de poder expor um pouquinho daquilo que eu tenho estudado e trabalhado para fazer para São Paulo. E já fica aberto o convite para você voltar, caso realmente você venha a concorrer à Prefeitura de São Paulo. Fica aberto voltar para que você possa atualizar os seus projetos aqui, porque a gente quer que realmente uma pessoa competente, responsável e honesta, que a gente sabe que você possa assumir a prefeitura de uma cidade tão importante do Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Kim, por estar aqui. A gente sabe que o tempo de vocês, né, no geral, é muito corrido. Então, te agradecer, esclarecer. O brasileiro merece isso. A gente, inclusive, abre aqui o nosso canal para falar também de política, para esclarecer vocês, trazer, né, conteúdos importantes para estudar. Então, Kim, queria te agradecer. E, pessoal, da minha parte, façam boas escolhas. A gente é totalmente responsável por quem está ali governando, cuidando do nosso país. Nosso país, os brasileiros merecem, né, um tratamento muito melhor. E é isso que a gente deseja para vocês, todos que estão aqui. Esse canal é para vocês. Da minha parte, pessoal, eu sempre falo, voa Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijão e obrigada por estarem aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Fica ligado aí que toda semana tem mais episódios interessantes aqui no Irmãos Dias Podcast. Um abraço.